Está tudo bem. Muito bem. Então, eu vou partilhar o vídeo um vídeo de declarações do Ministro da Saúde português, o Dr. Pizarro, e eu vou ir parando o vídeo em algum momento que considero importante e vamos ir comentando entre os dois as declarações dele, se te parece bem. Sim, Então, muito bem, Ugandi, estás a ver o vídeo? sim, Consegues ver, não é? sim, sim. Então, vá, eu vou. Então, eh, estamos com o Dr. Ugandi e vamos comentar então as declarações do Sr. Ministro da Saúde, o Dr. Pizarro, declarações proferidas na Assembleia da República sobre a contratação de médicos cubanos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados e todos os restantes presentes nesta audição. Bom, Ugandi, o primeiro comentário que eu queria fazer, se não te importa, era aqui foi referida a deputada Joana Cordeiro, que é uma deputada de Iniciativa Liberal, que eu aproveito para saudar, porque de facto a Iniciativa Liberal é um partido político português que se tem posto, que tem feito sua a causa dos médicos cubanos e tem levantado muitas questões que envolvem a escravatura moderna e os direitos destes profissionais cubanos. Então vamos a continuar a ouvir o vídeo. Ok. Vamos lá procurar responder aos diferentes níveis das questões da Sra. Deputada Joana Cordeiro. Primeira questão, independentemente da avaliação que cada um possa fazer e que é naturalmente livre, o Estado português tem antigas e consolidadas relações diplomáticas com a República de Cuba. Nós consideramos Cuba um país amigo e temos relações muito próximas com Cuba. Aliás, como viram, ainda há muito poucas semanas, o Presidente de Cuba foi recebido pelo Sr. Presidente da República. Bom, eu vou parar aqui, o Gandhi. Acho que isto já merece um primeiro comentário. Eu vou dizer algo que eu penso. Obviamente, tu podes acrescentar o que quiseres, mas o que o doutor Pizarro aqui parece não está a referir ou esqueceu é que, embora existem, obviamente, boas relações com a ditadura cubana, essa mesma ditadura foi recentemente condenada pelo Parlamento Europeu e Portugal faz parte da União Europeia. E também isto que ele refere de que foi recebido pelo Presidente da República, eu acho que mais do que um motivo de admiração, é um motivo de vergonha para todos os portugueses. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sí, porque es una política internacional prácticamente de normalizar el facto de Cuba ser una dictadura, de personas no tienen derecho a nada, y después considerar tal dictadura como un gobierno republicano, cuando en realidad todos, incluidos ellos, conocen que en Cuba no hay derechos, que en Cuba todo es una política de un solo un partido, que las elecciones son siempre con candidatos de solo un partido, que no hay libertad, que no hay democracia, conocido por todos y no de ahora. Estamos hablando que esto está aconteciendo a casi seis décadas. Por tanto, esquecer eso es pronto, esquecer la historia. Más pronto, podemos continuar. Muito bem. Então vamos continuar a ouvir o Dr. Manuel Pizarro. Foi recebido pelo Sr. Presidente da República em Portugal. Nesse contexto, Portugal foi um dos primeiros países do mundo a reconhecer a independência de Cuba e essas relações têm vindo a aproximar. São relações normais. Portugal tem até uma visão muito crítica, mas Portugal não é Portugal por estar no atual governo, é ao longo das décadas do nosso regime democrático. E até acho que antes do nosso regime democrático, mas aí já não tenho bem a certeza que eu não sou especialista de relações internacionais. Bom, o Gandhi, não se parece que
que o doutor Manuel Pizarro aqui tem vergonha de dizer que que Portugal tenha mantido uma postura crítica e ele não acrescentou contra a violação dos direitos humanos em Cuba. Parece que le faltou isso, não sei se é impressão minha. O que tu achas? Pois parece que esse ponto muito importante não foi muito bem Sim, dito. parece que essas palavras Também, queimam os lábios do doutor Manuel Pizarro, não sei se... não, também Portugal pode ter até relações com Irã, pode ter relações com países como Coreia do Norte ou países violadores dos direitos humanos, mas isso não significa que aqueles países sejam países, gobiernos o regímenes dignos de considerar como ejemplo a nivel mundial o como ejemplo para el pueblo portugués, al contrario. El pueblo portugués debería saber que en Cuba no existen derechos, un derecho para nada prácticamente. Y el fato de tener razón no significa de que a grande mayoría del pueblo portugués aceite la situación en que vive el pueblo cubano, por ejemplo, o el pueblo de otros regímenes que viven en regímenes también dictatoriales. Exatamente. Bom, vamos continuar então a ouvir o doutor Manuel Pizarro. Sí. Tem uma posição crítica, por exemplo, sobre a decisão de bloqueio dos Estados Unidos e sobre o impacto muito negativo que essa decisão tem na vida cotidiana dos cidadãos em Cuba. Bem. Bom, afinal, a posição crítica de Portugal não é com relação aos direitos humanos, é com relação ao chamado bloqueio. O que tu achas do bloqueio, Gandhi? Podes falar um bocadinho? Isto era um tema à parte, isto dava aqui para estar a falar a tarde toda, né? Sí, da Mas para pronto, mucho. Mas he conocido que existe un embargo de un país, de Estados Unidos, para Cuba, un embargo comercial en algunas áreas y en algunas condiciones. Por ejemplo, la situación básica es que Estados Unidos exige que Cuba puede comprar en Estados Unidos, puede comprar alimentos, como ya es bien sabido, alimentos, puede comprar en algunos tipos de medicamentos, productos, bienes y servicios en Estados Unidos, siempre y cuando pagaren o valor da transação econômica. Ou seja, aí, como em cada negócio, os Estados Unidos exigem o pagamento. ¿Por quê? Porque existe uma longa história de incumprimentos de pagos de Cuba, motivo por el cual até está procesado en Inglaterra, o Estado cubano, por incumprimentos do pago da dívida e situações. Até com a Rússia, agora atualmente. Fue una noticia ahora reciente, de a 2 o 3 días, de que una empresa de producción de camiones rusa, está a procesar o Estado cubano por incumplimiento de pagos. Por tanto, estamos a hablar de que es un país que no ofrece confianza en términos de negocio. Y por tanto, tal embargo no existe. Cuba compra medicamentos, compra alimentos y compra a un negocio fluido entre Cuba y Estados Unidos. Acontece que es importante que Estados Unidos exige pagamento, como exige también a China, por ejemplo. sim, do meu ponto de vista, o que existe não é um bloqueio. A palavra bloqueio dá a sensação de que nada entra e nada sai de Cuba. Ora, o próprio doutor Manuel Pizarro já viajou várias vezes a Cuba. Então, ele entrou e saiu de Cuba livremente. Se houvesse um bloqueio, não o poderia ter feito. Estando em Cuba, se alimentou, provavelmente ficou alojado em hotéis. O que provavelmente o doutor Manuel Pizarro não sabe é que muitos dos alimentos que ele ingeriu em Cuba vêm dos Estados Unidos da América. E que os produtos de higiene que ele consumiu nesses hotéis também são, a maioria deles, são adquiridos nos Estados Unidos da América. Em boa verdade, Cuba gasta mais em produtos de higiene nos Estados Unidos do que em material de saúde. O material de saúde que Cuba pode comprar
é residual nos Estados Unidos. Em contrapartida, gasta uma significativa quantidade de dinheiro em produtos de higiene, já agora bebidas alcoólicas também, e em alimentos. Portanto, o que existe não é um bloqueio, são sanções, assim como a Comunidade Europeia e Portugal também suporta essa ideia e apoia essa política. Sanções que existem, por exemplo, contra a Rússia. Bom, os Estados Unidos também têm sanções contra Cuba devido à expropriação de propriedades americanas que existiam em Cuba. Mas uma coisa que praticamente toda a gente esquece de referir é que há uma lei, a lei Halliburton, e que codifica o levantamento do embargo. E o levantamento do embargo acontece quando em Cuba houver eleições livres, pluripartidistas, com observação internacional. Portanto, esse dia as sanções são todas eliminadas. Portanto, aquilo que eu gostaria de dizer ao Dr. Manuel Pizarro, que na minha opinião, a maneira mais rápida e mais prática de levantar aquilo que ele chama de bloqueio, que não é bloqueio, que é um embargo, é simplesmente fazer com que Cuba, ou ajudar aos cubanos a que haja eleições pluripartidistas livres, com observação internacional. Portanto, assim acabou aquilo que você chama de bloqueio. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. No, totalmente de acordo. É isso. Muito bem, Completamente de então acordo. vamos continuar então a ouvir. Que é o enquadramento geral, que é Portugal não tem nenhum problema na sua relação com o Estado cubano, o que não inibe que qualquer cidadão português, deputado, partido político, tenha a avaliação que tiver. Agora, há um plano institucional, que é o plano em que eu aqui tenho que me colocar. O plano institucional é o plano de o que é que os sucessivos governos portugueses veem na sua relação com Cuba. Esse é um não problema. O segundo aspecto, a existência de médicos de várias nacionalidades no Serviço Nacional de Saúde é uma normalidade. Ora, cá está a palavra, Ugandi, aquilo que tu disseste muito bem há pouco, normalidade. Na minha opinião, isto é uma tentativa de normalizar a ditadura cubana. Não sei, por favor, acrescenta esta ideia, porque é uma ideia tua, né? Pues, aprofunda esta ideia. É assim? Porque foi uma ideia tua e tu referiste muito bem há pouco isso. Sim, estava a referir em relação pronto, eu acho que o ministro, o senhor ministro está a tentar falar aí em normalizar ou equilibrar os médicos de outros países que também trabalham acá em Portugal com a situação do médico cubano, ou seja, considerar a todos os médicos como iguais, quando existen diferencias, sobre todo, como ya falamos anteriormente, en términos de direitos, en direitos de convivir con a familia, en direitos humanos, de liberdade de movimento, liberdade de expressão. Também um médico cubano no exterior não se pode associar com pessoas com pensamentos diferentes à política y a ideología comunista, socialista en ese aspecto. Y pronto, no es igualar personas de diferentes nacionalidades, no, es un error porque no es igual comparar una persona que viene de Brasil o que viene de Ucrania con un pessoal de Cuba, por ejemplo. Las diferencias son muy tan culturales, políticas y sobre todo en términos de derechos, que pronto, que son conocidas las diferencias. Ok, muito obrigado. Vamos então Nós continuar. temos hoje especialistas. Sim, sim. Não, entre especialistas e internos, 1729 médicos estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde, e tem sido um número mais ou menos constante ao longo dos últimos 20 anos. Eu tenho aqui os dados dos últimos 20 anos, anda à volta disto. São 300 ou 400 internos, 1.200 ou 1.300 especialistas das mais diversas nacionalidades. No Serviço Nacional de Saúde português estão hoje a trabalhar 58 médicos cubanos. Ora, cá está. 58 médicos cubanos.
O que acontece é que atualmente, não sei, a impressão que eu tenho é que nenhum desses 58 médicos cubanos o está a fazer com aqueles contratos abusadores que vocês tinham em 2009, 2010, 2011, pronto, e por aí fora, naqueles primeiros anos. Não sei, corrígeme se estou errado, se é mesmo assim ou não. Es cierto, ya actualmente en este momento los médicos cubanos que trabajan acá en Portugal trabajan ya por contratos individuales de trabajo. No hay contratos colectivos, ya no existe ni un médico que, o sea, ya misión terminó, Sim, misión médica terminó hace algunos exato. años ya. Sim. Portanto, aquilo que o Dr. Manuel Pizarro nos refere neste momento da sua intervenção é que os novos médicos que ele pretende contratar vêm em condições completamente diferentes àquelas dos médicos que já estão em Portugal. Os médicos que estão em Portugal atualmente estão a exercer as suas funções em igualdade de condições com os médicos portugueses ou de qualquer nacionalidade, de qualquer outro contratado. Exacto. Estes que vêm de Cuba vêm ao abrigo de um contrato extremamente abusador e castrador dos direitos desses profissionais. Não é? É Sí, assim, não é? exactamente. Es Ok, un muito bem. esquema tal y cual que existía que fue denunciado en las Naciones Unidas, en la Comisión Europea, en la Unión Europea, y pronto está bien documentado las violaciones a los derechos laborales y a los derechos individuales de la persona, ¿no? Muito bem, neste momento vamos continuar. Estamos a ver a senhora deputada Joana Cordeiro, que foi quem levantou estas questões na Assembleia da República. E não há neste momento, nenhum destes está ao abrigo de nenhum acordo. Quer dizer, cada um deles está contratado num qualquer regime de trabalho direto com o governo português. E provavelmente isso até só foi possível porque grande parte deles estiveram antes num regime qualquer de acordo entre o governo português ou entre uma instituição portuguesa e a tal empresa pública cubana. Senão, provavelmente não era possível que eles tivessem aqui ficado. Olha, eu vou interromper agora, porque ela refere essa empresa pública cubana, que é a empresa que funciona como intermediário entre os profissionais cubanos e o governo português. Essas empresas são controladas pelos militares cubanos. E são precisamente esse tipo de empresas contra as quais o governo norte-americano tem sanções. Portanto, essas empresas não podem atuar, por exemplo, nos Estados Unidos. Não podem. As sanções que têm os americanos não é contra Cuba, não é contra os cubanos, é contra certas empresas e certas personalidades. E agora, vemos aqui ao senhor ministro de Saúde a defender precisamente essas empresas cubanas, ou então a fazer como Pôncio Pilato, está a lavar as mãos, eu não vi, não sei de nada, não sei, pronto. Bom, não sei se quer fazer algum comentário, Gandhi. Sí. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cualquier relación a nivel de empresa, ainda por encima una empresa de servicios médicos, pasa directamente pela dictadura, únicamente pela dictadura. Y el control absoluto es del régimen, no hay espacio para libertad ninguna. El control total. Muito bem, então vamos E eu até continuar. digo que este número evidencia Sí. que, independentemente das preocupações que a senhora deputada aqui exprime, a verdade é que muitos deles acabam por poder ficar em Portugal e poder encontrar uma situação de estabilidade em Portugal. Eu devo dizer-lhe que, depois destas questões todas, claro, também devem pedir para estudarem, para o assunto ser estudado com mais detalhe. Isto só não acontece até de forma, devo dizer que trabalham para o SNS indiretamente ainda mais médicos cubanos, que não conseguiram ter a especialidade pela Ordem dos Médicos e, não tendo conseguido ter a especialidade, são contratados em regime de tarefa ou de prestação de serviços, não estão integrados nos quadros. Portanto, há até um médico cubano desses que vieram em 2009,
que já fez a especialidade em Portugal e que é hoje diretor de um centro de saúde. Diretor. Portanto, quer dizer, eu não vejo isso com o ar catastrófico que a senhora deputada aqui o apresenta. Porque a verdade é que... Bom, este exemplo que está a referir o doutor Manuel Pizarro, de um médico cubano que chegou a diretor de um centro de saúde, não invalida que esse profissional, que pelo visto tem muito mérito, tenha sido que tenham sido violados todos os seus direitos enquanto trabalhador a exercer em Portugal nesse ano, 2009, 2010, 2011. Portanto, para mim é lamentável o que ele está dizendo, não sei, é vergonhoso que, que, um, que um político português faça este tipo de afirmações, não é? A querer branquear a violação de direitos dos trabalhadores em Portugal. Não sei, Wandy, o que tem para acrescentar? Sí, no hay relación directa una cosa y otra. Pois, Pessoa, depois que termina o contrato de uma forma ou outra, quando termina o contrato, aquele contrato entre os governos de Portugal e o regime cubano, já já com a sua cédula profissional válida em Portugal, na ordem dos médicos, já tem direitos, tem todos os direitos de uma pessoa normal, de um colega normal, um médico qualquer, de qualquer nacionalidade do mundo, com a ordem a validar o seu trabalho aqui em Portugal. Portanto, sí, no vejo, no es novidade nenhuma que qualquer médico do Sistema Nacional de Saúde, com capacidade, como o caso do colega que se está a falar, que por méritos propios consiguió validar, hacer su grado de equivalencia en la orden, consiguió, pero su trabajo, ter reconocimiento a nivel de unidad local de salud y ser en este momento director de un centro de salud, significa que nada, que está a usufruir de la libertad que ofrece a República de Portugal. No es ni el Sistema Nacional de Salud, no es ni Marcelo, ni el Consejo de Ministros, es la Constitución de Portugal, que ofrece libertades a personas que por su trabajo tienen desempeñado un trayecto laboral o científico, académico con méritos, y pronto, y reconoce un mérito. Mas acho que eso, o valor está na democracia, sí, estamos a validar as democracias como tal. exatamente. Muito bem, então vamos continuar. Vejo que eles vêm com excelente formação académica, isso é absolutamente comprovado. Será uma universidade portuguesa que vai reconhecer o grau desses profissionais. Eles têm a sua inscrição confirmada na Ordem dos Médicos, também fazem o que têm a fazer na conferência. E a verdade é que o serviço às populações que esses profissionais fazem é um serviço que as populações apreciam muitíssimo, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E ainda acontece o seguinte, que isso, nem eu próprio tinha nenhuma consciência disso, só tive consciência disso quando agora cheguei de novo ao governo, é que eu encontrei-me em muitas terras do país, sobretudo naturalmente no Alentejo e no Algarve, porque é para onde a maior parte deles vieram em 2009, foi esse processo que eu acompanhei, encontrei-me com muitos dos que tinham vindo em 2009 e em 2023 ou 23, cá estavam, felizes da vida, com as suas famílias constituídas. Eu estive recentemente em Barrancos, o médico do Serviço Nacional de Saúde em Barrancos, é um desses médicos que veio de Cuba em 2009, trabalhou uns anos em Ferreira do Alentejo, por ironia trabalhou outros anos em Cuba do Alentejo, e agora trabalha em Barrancos e não vejo que daí resulte nenhum problema. Portanto, vamos ver. Significa isto que nós vamos dar prioridade a Cuba nas contratações. Eu vou aproveitar este último minuto para dizer o tema da contratação, não havendo dúvidas
que é legítimo, necessário e útil ao país e aos portugueses contratar médicos no estrangeiro em contingentes com números limitados de profissionais e por períodos limitados de tempo. Isso pode nos ajudar a superar as dificuldades que o SNS tem em algumas zonas do país. Eu acho que sobre isso, julgo eu que haverá consenso, não sei, não quero antecipar-me às posições dos outros grupos parlamentares, mas percebi que na iniciativa liberal não é esse o problema. Há uma questão muito clara. É que nós não podemos fazer isso em caso nenhum, contratando profissionais em países onde isso vai causar graves prejuízos aos próprios sistemas de saúde desses países. Ora, aqui há várias coisas. Primeiro, o Dr. Manuel Pizarro diz que Portugal tem vantagens em contratar os médicos cubanos. A minha questão é, então por que não fazer contratos individuais com esses médicos cubanos? Isto é, contratos como os que têm os tais 58 médicos cubanos que estão a exercer atualmente em Portugal. Por que não fazer esse tipo de contrato? Por que Portugal precisa de negociar com uma empresa controlada pelos militares cubanos? Não sei, Ugandi, o que tu achas que... É a solução definitiva. Ahí acababa cualquier tipo de dudas, cualquier tipo de más interpretações. Se tudo bem, eu, por exemplo, não estou contra a contratação dos médicos cubanos, ao contrário, é uma forma do colega, dos nossos compatriotas de abrirse paso na vida e ter um futuro em liberdade, em democracia. Portanto, eu acho bem que sejam considerados, não duvido da qualidade profissional deles, não, não do contrário, mas se fazem as coisas como devem ser, que se façam como estamos a falar agora, contratos individuais, acabou o problema. Contrato individual, como temos todos acá, os 58 que estamos a elaborar aqui, que estamos contentes com nossa família, que estamos a trabalhar aí dia a dia com nossos colegas portugueses de outras nacionalidades e que já levamos um largo trajeto aqui de trabalho e de empenho e de bons resultados. Eu acho que sim, que era um grande contributo a saúde do Portugal, povo português, mas com aquelas condições normais, sem intermediários de uma ditadura cruel, e que sejam que venha com a sua família, com o pagamento normal, no, como deve ser realizado, y pronto, no hay problemas nenhum, al contrario, te podría contratar más si, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Él es un ministro que consigue determinadas necesidades. Sim, isso seria o ideal, mas não sabemos, e agora estou a falar por mim, né? Eu sei que isso não vai acontecer, porque a ditadura cubana só vende os seus médicos nas condições que eles querem, não é? Nas condições de receber 80, 90% do ordenado, ficarem com esse ordenado durante o tempo do contrato, que foi o que aconteceu contigo, Gandhi, e que foi o que aconteceu com esses 58 médicos cubanos, enquanto exerceram aqui naqueles contratos abusivos em 2009, 2010. Muito bem, olha, vou repetir esta última parte do Dr. Manuel Pizarro, porque é algo aqui que é importante para nós os cubanos. Só um segundo, tanto, com licença, vou voltar a repetir. Não é esse o problema. Há uma questão muito clara. É que nós não podemos fazer isso em caso nenhum, contratando profissionais em países onde isso vai causar graves prejuízos aos próprios sistemas de saúde desses países. O que quer dizer que só podemos fazê-lo em países com os quais seja possível estabelecer um entendimento de que daí não resulta prejuízo para o sistema de saúde desse país. Muito bem. Ora, isto para mim, como cubano, é surpreendente. Ou seja, o que ele está a dizer é que os médicos cubanos podem ser contratados, assim como de outros países,
porque, entre outras coisas, não provoca danos ao sistema de saúde nos países de origem desses médicos, não é? Ora, nós sabemos que em Cuba atualmente não há médicos nos hospitais cubanos. Não, nos hospitais cubanos o que há atualmente são paredes, né? Porque não há medicinas, os equipamentos médicos muitas vezes nem eletricidade têm, as casas de banho são um desastre. Bom, isso tudo para nós cubanos é muito conhecido, mas quem quiser pode ir ao YouTube, ao Google e pesquisar, porque há vídeos, está muito bem referido isso tudo, as condições dos hospitais médicos cubanos, mas, entre outras coisas, em Cuba não há médicos, não é Uganda, e não sei se, por favor, fala-me disso, porque tu conheces melhor do que eu essa realidade, né, obviamente. Sí, en este momento la situación actual es muy diferente a la situación de 2009 o 2005, 2008, porque a migración de médicos del país, tal como a migración no geral da populación cubana, do povo cubano, que, como ya es conocido, en los últimos 2 años ya han emigrado casi 200.000 cubanos, sobre todo para Estados Unidos. Son 200.000, entre eles é uma boa quantidade de médicos e profissionais. E o déficit de médicos atualmente é grande, déficit sobre todo de especialistas, até estudantes de medicina. Ya o jovem cubano no termina a sua carreira médica en Cuba, termina en España, por exemplo. Porque termina en España, consigue terminar o seu curso en España, a súa carreira médica, e ya fica ya como médico acá na Unión Europea, por as condições que oferece España. E, por tanto, aí é uma avaliação un bocadiño fora da realidade, porque certamente en Cuba o déficit non é só de materiales, de insumos médicos, y de recursos financieros, inclusive para a manutención das estructuras dos hospitais e os restos dos centros de saúde, sino tamén o déficit de pessoal humano, de recursos humanos é grande tamén. E pronto, parece que ese desconhecimento chegou ao Ministerio tamén. Sim, claro que o ministro da Saúde português não é responsável pelo que acontece em Cuba. Mas pronto, mas nós somos cubanos e nós sabemos o que acontece em Cuba. E sabemos as condições em que estão sujeitos os nossos familiares em Cuba. E, entre outras coisas, em Cuba há uma falta enorme de médicos especialistas do setor da saúde. Portanto, doutor Manuel Pizarro, este seu argumento, bom, denota um grande desconhecimento da realidade cubana. Eu sei que vocês não estão preocupados com resolver o problema cubano. Estão preocupados com resolver o problema aqui em Portugal e parece-me muito bem. Agora, o que não devem referir é que isso que não causa problemas em Cuba. Sim, causa um grave problema ao sistema de saúde em Cuba ou o que resta dele. O que resta dele, porque a situação da saúde em Cuba é desastrosa. É desastrosa. Os casos de negligência médica, todos os dias há cubanos a se queixarem no Facebook, todos os dias vejo vídeos desse tipo. Portanto, eu nem sou profissional da saúde e sei disso, hein? Bom, vamos continuar, Uganda. Sim. Não há muitos países, senhora deputada, não há muitos países do mundo que tenham disponibilidade de médicos para esse efeito. Não há muitos países do mundo. Há alguns. Todos que eu conheço na América Latina, e são muito escassos. Vou terminar, obrigado. Bom, aqui termina o vídeo. Muito obrigado pelos teus comentários, Ugandi. Há mais material sobre esta intervenção do senhor ministro na YouTube. Se pode encontrar facilmente. Eu escolhi este enxerto porque, pronto, era aquele que tinha... não era muito comprido e tinha os pontos mais importantes. Eu agradeço muito os teus comentários. Não sei se queres fazer alguma valoração final para terminar, então. No, acho que fue pronto que conseguimos abordar la mayoría de los temas para esclarecimiento
o pessoal de fala portuguesa. E pronto, acho que sí, que es válido este tipo de esclarecimentos pronto, para todos no geral, o público no geral, ter uma ideia certa da situação esta relacionada com a contratação de médicos cubanos, com a situação dos médicos cubanos no estrangeiro, que trabalham em missões médicas do regime cubano, da ditadura. E pronto, é necessário, a nível mundial, dar conhecimento, tipo, educar as pessoas em relação à realidade dos médicos e o pessoal, no geral, o pessoal de saúde cubano no estrangeiro. É isso. Obrigado a ti pela oportunidade Não, eu, de me sinceramente, abrir o teu canal. sim, para mim é um verdadeiro privilégio. Eu agradeço-te principalmente como cubano, a tua valentia, porque, como sabemos, tú sofreste represalias y probablemente las continuarás a sofrer, como todos los cubanos. Sentimos ese medo que nos tem sido inculcado desde o nosso nascimento e que é um medo que tem algum sentido, porque não podemos esquecer que estas pessoas que continuam no poder, e eu não estou a referir a pessoas como Raúl Castro, Ramiro Valdés, Guillermo García Frías, Machado Ventura. Essas pessoas são pessoas que vêm desde o início da Revolução. E desde o início da Revolução, eles foram cúmplices das execuções sumárias em Cuba, das torturas que têm sido implementadas sempre em Cuba, dos campos de concentração que até existiram em Cuba. Em Cuba, houve populações que foram deslocadas, simplesmente as tiraram do onde eles viviam e as puseram em outro sítio a viver. Têm sido cometidos violações das mais severas dos direitos humanos em Cuba, crimes de lesa humanidade. E essas pessoas são as pessoas que estão a negociar com o governo português. E aquilo que eu vejo nas declarações do senhor ministro, aquilo que, quando vejo o senhor presidente da República, que recebe com muito afeto ao ditador Díaz-Canel, que representa todos estes personagens aqui em Portugal. Portanto, o que nós vemos é que os demócratas portugueses parece que estão a fechar os olhos ante essa realidade, que temos ali criminosos, pessoas que podiam ser julgadas em qualquer tribunal e condenadas pelos crimes que cometeram. Pronto, por isso eu agradeço imensamente este material. Espero que esclareça aos nossos amigos portugueses sobre a realidade portuguesa, sobre a realidade cubana e especialmente o que tem a ver com a contratação de médicos cubanos. Por isso, Gandhi, um forte abraço e mais uma vez muito obrigado. Obrigado a ti, um abraço grande. Sim, e muito obrigado a todos que assistiram. Por favor, se gostaram deste material, partilhem nas vossas redes sociais. Não esqueçam de subscrever o canal Meia Cuba. Também temos uma página em Facebook com o mesmo nome, Meia Cuba. Não esqueçam, ativem todas as notificações e não se esqueçam de gostar destes materiais para que continuem a receber as nossas publicações. Gandhi, um forte abraço. Um abraço.